Olá, para quem vai assistir a aula depois. Espero que todos estejam bem. Estamos na nossa quarta semana do programa Acalme-se, e nunca foi tão necessário, né? Com todo esse entorno que a gente está vivendo essa semana, com todo esse estresse, com todo essa dificuldade de manejar o estresse, esse teste à saúde mental de novo, né? A gente achou que tinha curado a cabeça pós-pandemia, que a saúde mental estava começando a se organizar, e aí a gente tem uma catástrofe nessas proporções que ainda não terminou, e estamos aqui falando de estresse. Na primeira semana a gente reconheceu que o estresse é contínuo, presente, inevitável na nossa vida, faz parte da nossa existência. Na segunda semana, a gente começou a entrar em contato com as respostas do nosso corpo ao estresse, como a gente reage, como a gente registra, como a gente mantém esse fluxo e não consegue virar zebra, se reconectar com o estado de calma. Na terceira semana, falamos sobre sono. Sem sono não tem regulação, então, sono faz parte da regulação do estresse. E hoje a gente vai falar de respiração. E quem nunca ouviu o respira, acalma, respira um pouco, acalma, respira, né? Então, esse pedido para respirar, desde os nossos avós aí, já tem uma conexão com acalmar. Vai ventilar a cabeça, vai ventilar as ideias, respira um pouco, ventila a cabeça, ventila as ideias. Então, respirar sempre, por mais leiga que fosse a pessoa, por menos conhecimento de fisiologia do estresse, já se sabia que respirar de alguma forma regulava os pensamentos, regulava a mente. No mundo oriental, não se separou, né? O corpo em pedacinhos e a mente e as emoções e a respiração e as práticas não são divididas para fora de um lugar da saúde ou de um lugar de pensamento ou de um lugar de organização mental. Continua tudo muito conectado. Acho que o som deve estar ruim porque eu estou sem microfone. Vamos colocar o microfone. Acho que Então, sempre se soube melhorou, né? Então, sempre se soube que a respiração está ligada a um estado de mais calma ou que ajuda a controlar o estresse, ajuda a controlar um pico de estresse, né? E por que será que a respiração regula o estresse? Por que será que a respiração alivia o estado mental de fúria, né? De luta e fuga? Por que diminui essa resposta do sistema nervoso autônomo a, a essa prontidão do estresse? Primeiro, porque eles estão todos juntos no mesmo centro do sistema nervoso autônomo, então eles realmente se influenciam. Então, por questões bioquímicas, respirar vai alterar o sistema nervoso autônomo e vai acalmar. Então, respiração fisiologicamente já vai te acalmar. Então, a resposta fisiológica do acalmar através da bioquímica da respiração a gente já tem aqui no Ocidente. Então, a gente sabe que ventilar, respirar, melhorar a oxigenação, baixar o CO2, vai trazer um estado de mais tranquilidade, baixar a frequência cardíaca, e aí a minha resposta ao estresse vai ser um pouquinho mais regulada. Mas o que no Oriente se fala, né? Que lá a respiração tem um fator muito mais importante na saúde do que aqui. Quando a gente pensa em medicina ayurvédica, quando a gente pensa na Índia, a respiração é o prana, é a vida, né? A respiração é um ciclo de vida. A cada ciclo respiratório eu tenho um ciclo de vida. Eu inspiro, eu estou nascendo, eu sustento a respiração, eu estou vivendo, eu solto, eu estou morrendo. Então, a vida é contada através do fluxo da respiração. E como eu vivo está descrito na minha respiração. Se eu tenho uma respiração tranquila, eu tenho uma vida tranquila. Se eu tenho uma respiração acelerada, eu vou ter uma vida acelerada. Essa relação é direta e a gente entende que na medicina ayurvédica e na Índia que respirar é viver e que isso é sagrado. Então, a cada prana, o ar não é só ar que eu respiro a espiritualidade, a vida na Terra, a presença de Deus dentro de mim.
Então, eu sacralizo a respiração dentro da prática de yoga. Eu começo a prática de yoga olhando para a respiração, faço toda uma prática física conectada com a minha respiração e posso encerrar minha prática sentada respirando, com o que a gente chama de pranayamas. Pranayamas nada mais são do que orações através da respiração, conexões espirituais através da respiração, potencializações da minha mente, do meu espírito, da minha intuição, da minha conexão com o meio ambiente através da minha respiração. E são praticamente todas as formas entendidas sobre como, de análise de como está a minha saúde. Então, práticas de pranayama, controle da respiração, atenção com a respiração, são intrínsecas dentro de toda a Índia, dentro de toda a prática ayurvédica. Na medicina chinesa, não tenho todo o estudo da medicina chinesa, mas o que eu tenho de entendimento, né? Tem uma descrição, né, dos elementos, né? Os elementos na medicina chinesa são muito importantes, que são os elementos terra, fogo, ar, água, madeira, metal. Então, eles são muito... Todos os elementos da terra habitam, fluem dentro do meu corpo por canais energéticos e eu preciso organizá-los e equilibrá-los, né? Então, tudo que está na Terra, tudo que está no planeta, influencia o meu corpo, porque o meu corpo é o planeta, o meu corpo é o resultado de tudo que tem aqui dentro, de todas as cadeias de carbono, de todos os hidrogênios, de todas as moléculas que compõem a Terra, compõem o meu corpo, e quando eu morro, decompõe o meu corpo. Então, esse fluxo da vida está totalmente conectado. Tem uma história muito bonita para a gente pensar, que como nasce a vida e como acaba a vida. No hinduísmo, a gente fala que a cada ciclo de respiração é um ciclo de vida. Então, inspirei, expirei, nasci, morri, nasci, morri, nasci, morri o tempo todo e dei o ritmo da minha vida. Na Índia se fala muito do ritmo, né? Da gente colocar o ritmo, se alinhar o ritmo do sol, da lua, dos planetas, das águas, né? Está alinhado com o todo faz parte de mim, com as marés, e tudo está integrado dentro do conceito do yoga. No conceito da medicina tradicional chinesa, tudo está integrado por elementos. Então, para nascer a vida, eu preciso do elemento terra, do elemento fogo, do elemento água e, por último, o elemento ar. Então, o elemento terra, o que é? O corpo, 2 corpos, o esperma, o óvulo, né? Esse é o elemento terra. Eles se juntam pelo elemento fogo, pela atração física, pela conexão física, né? Pelo sexo, então isso é o elemento fogo. Habitam aonde? No elemento água, o útero, né? Então se forma pelo elemento água. E quando que a vida começa? Quando o bebê nasce e respira o elemento ar. Como é que isso se decompõe? Então, o morrer naturalmente, né, o morrer de velhice, o morrer de finitude real sem adoecimento é o desinteresse pelo elemento terra. Então, já não tem aquele prazer de comer, né, aquele prazer de cozinhar. A comida já não é algo tão interessante no fim da vida, tão dependente. Depois, o fim da vida vai se perdendo o interesse pela água, vai parando de beber água, vai parando de beber água. E isso vai murchando a pessoa, né? Murchando. Você vai vendo a vida desaparecendo daquele corpo. E às vezes a pessoa tem alguns dias antes da morte, que a gente chama de saída do elemento fogo, que é aquela melhora pré-morte. Então, se a pessoa está mais adoecida, mais acamada, de repente ela faz um monte de coisa e se mexe, levanta e parece que vai viver mais 100 anos. Só que o elemento fogo não precisa ficar guardado no corpo, eu não preciso morrer com excesso de fogo, eu posso entregar todo esse elemento, toda essa energia, todo esse prana para fora, para poder terminar esses elementos e dar o último suspiro, que é o elemento ar. Então, o elemento ar sai por último e acabou a vida, ele entra por último e sai por último. Então, estão todas essas conexões com a respiração, que eu vim aqui falar para vocês sobre calma, sobre respiração, sobre vida, da importância de perceber a respiração. E no momento mais complicado que seja, o momento mais atribulado que seja, lembrar que a respiração é esse regulador, lembrar que a respiração pode trazer essa potência de regulação. O que mais eu quero falar sobre respiração? A prática de pranayamas, uma prática de uma respiração com atenção, né, eu parar, prestar atenção na minha respiração todos os dias, se a pessoa consegue fazer uma prática de 15 a 20 minutos, ela aumenta
a potência do organismo dela, ela melhora todos os exames clínicos, ela melhora toda a bioquímica do corpo e ela prolonga a vida até 6 anos. Então, assim, só de respirar direito. Então, o que é respirar direito? O ideal é a gente fazer uma respiração que a gente chama de diafragmática, essa respiração que movimenta, a barriga expande na inspiração e recolhe na expiração, junto com o tórax que expande, junto com os ombros, com todo esse tronco se expandindo. Mas não é uma respiração cervical. Não é essa respiração curta, é uma respiração abdominal, porque o diafragma, que é esse músculo que divide a cavidade abdominal da cavidade torácica, que é uma cúpula gigante, ele é responsável por 70% da nossa ventilação, da nossa respiração. E a gente paralisa, principalmente quem trabalha sentado, para esse músculo e fica respirando só com essa parte de cima da respiração. Vai sair um ronco aqui. Estou na frente de uma oficina de carros antigos. Está saindo um Maverick. Acho que vai dar para segurar o barulho. Estou com o microfone aqui pertinho. Então, essa respiração diafragmática, ela tem que ser estimulada, e ela tem que ser percebida, e ela tem que ser fortalecida, e ela tem que ser automatizada. Então, conforme a gente vai parando de fazer atividade física, parando de fazer atividade aeróbica, parando de correr, de caminhar mais intensamente, a gente vai paralisando esse músculo, e usando só essa musculatura acessória. Para usar essa musculatura que a gente chama de acessória, eu tenho mais gasto energético, então eu gasto mais energia. Esse músculo ele foi preparado para ser esses 30% dessa musculatura mais torácica e superior, foi feito para quando eu já estou correndo e já começo a precisar recrutar mais músculos além do diafragma, e esses músculos vão ter um tempo de performance diferente do diafragma. Então, quando a gente para de usar o músculo principal e começa a usar a musculatura acessória, a sensação é que eu estou sempre cansada, que me falta ar, e esse estado pré-ansiedade. Então, as pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, na verdade, por muito tempo estão ventilando inadequadamente. É um dos fatores, não estou dizendo que a ansiedade só se cura com respiração, mas todo ansioso respira errado, isso é fato, não sabe respirar. Não sabe respirar com o diafragma, não sabe usar o abdômen, não sabe usar o tronco, usa só essa musculatura acessória. E essa musculatura acessória, no momento do estresse, então, se eu tenho uma descarga por estresse, ou a minha mente produziu continuamente estados de estresse, eu vou recrutar mais respiração e vou recrutar de onde? De onde eu já estou usando, que é essa musculatura mais cervical, e vou ter a sensação de que me falta ar e que eu vou morrer. Então, a crise de pânico, a crise de ansiedade, ela leva para esse lugar. Por quê? Porque eu desliguei o maior músculo, 70% da minha respiração está desligada, e eu estou usando só o músculo reserva. Então, se eu estou no carro dirigindo e o tanque está lá na reserva, eu começo a ficar mais estressada, porque a impressão que eu tenho é que vai acabar a gasolina. Então, se eu estou usando a musculatura acessória, que é uma musculatura de reserva, como musculatura principal, e estou acelerando essa respiração, é lógico que meu cérebro vai falar, tu vai morrer, porque a respiração não vai aguentar. Então, aprender a respiração diafragmática, aprender a respirar e usar o diafragma, vai tirar da crise de ansiedade muito mais rápido e talvez não chegue a entrar se você conseguir aprender a respirar, aprender a regular essa respiração. Então, é necessário praticar a respiração todos os dias, até que ela naturalmente se torne uma respiração diafragmática. E como é que eu me tornei uma pessoa com respiração diafragmática? É simples, eu não preciso ficar respirando aqui, né? Eu que já estou dando aula acelerada, ó. Né? Isso aqui vai ficando tenso. Se eu tenho muita tensão aqui, é sinal de que eu estou usando isso aqui para respirar e não para movimentar. Então, eu vou recrutando, 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 e aqui vai ficando tudo duro e tenso. Então, eu não estou usando a musculatura certa. Se eu consigo me observar, respirando, conversando com vocês, isso daqui está relaxado, sinal de que eu estou usando o diafragma. Então, por mais complicado que seja usar o diafragma, é natural. Então, quando a gente está respirando suavemente, tranquilamente, está com fôlego, com conversa, com a mente organizada, a gente está usando o músculo correto. Cris, como é que eu vou saber que eu uso o músculo correto? O mais simples é ficar numa posição um pouquinho inclinada, colocar a mão aqui, onde seria a boca do estômago, e inspirar.
Inspirei, senti que a minha mão foi empurrada pelo ar, eu estou respirando com o diafragma. Então, eu coloco uma pequena pressão aqui no alto do meu estômago, vou ver se eu consigo baixar aqui para vocês. Ó. Então, estou aqui, meus costelinhas estão aqui, minha mãozinha está aqui, então vou respirar. Inspirei, soltei, soprei, inspirei, vou empurrar. Expirei, barrigão para fora, barrigão para dentro. A gente vê isso fácil nos bebês dormindo. Soltei. E é só isso. Só isso que você precisa fazer por uns minutos por dia. Depois você vai precisar sempre praticar 20 minutos? Não, depois você vai respirar corretamente 24 horas por dia. Mas por enquanto você está respirando aqui, isso daqui cansa, né? Isso daqui acelera a mente, falta oxigênio, retém gás carbônico, sua mente explode, seu sistema autônomo pifa, né? Fica acreditando que você está em estresse quando você, na verdade, está tomando banho. Então, desregula a sua mente. Então, essa é a prática mais fácil. Quando a gente fala de momentos como foi essa semana, com todos os acontecimentos do Rio Grande do Sul, com tudo isso que está nos afetando, e a gente tem que acreditar que isso nos afeta totalmente, né? Totalmente, afeta profundamente, traumatiza profundamente. A gente pode não, eu não estou vendo notícia, não quero ouvir, porque isso me deixa mal. Vai te deixar mal de qualquer jeito, porque você vai saber de qualquer jeito. O fato é que somos um único organismo. O planeta é um único organismo, né? Então, assim, não adianta meu olho piscar aqui e o meu pé falar, não, estou preocupada com o olho tá piscando aqui. É o meu organismo. Se tem algo adoecendo aqui, o meu pé vai sentir, vai ter que se organizar o corpo todo para resolver isso daqui. Se eu furei o meu pé no prego, o meu olho não pode ignorar. A minha mão vai direto lá para o pé, o meu olho vai ver o que está acontecendo com o pé. Então, o organismo é um só. Então, o planeta é um só. A gente divide em estado, cidade, país, continente, mas somos um único organismo. O planeta Terra é um único organismo. Então, isso nos afeta totalmente, assim como afeta quem está lá. Quem está lá, é lógico que o nível de estresse, de sobrevivência, de luta e fuga, tá, né, de preocupação, de ansiedade, está muito pior que o nosso aqui. Mas a gente está sendo afetado, sim. E o que isso registra no nosso corpo? A gente falou de várias formas de registro, cada um percebe o registro do estresse no seu corpo num lugar. Mas dentro do organismo ósseo-muscular, né, dentro da resposta de luta e fuga, e conectado com a medicina oriental, e com conceitos da medicina oriental, o que o nosso corpo representa nesses elementos? Os ossos representam o elemento terra, os músculos, o elemento fogo, as articulações, o elemento água, e as fáscias, esses tecidos que recobrem os músculos, que recobrem as articulações, que quando a gente compra músculo, ou vê o músculo no açougue, é aquele tecido esbranquiçado e denso, né, que é duro de cortar, esse tecido que recobre todos os órgãos, ou quando a gente tem a ideia da laranja, que tem toda aquela parte branca, que depois tem os fiapos, que depois tem os gominhos. Tudo isso é fáscia, dentro do gominho vai o líquido. Então, a fáscia do gominho lá dentro é bem fininha, a fáscia do gomo maior é um pouco maior, aquele fiozinho do meio da laranja é um pouco mais denso. Então, isso tudo é o mesmo tecido conjuntivo que cobre os nossos órgãos internos, que recobre as nossas articulações, que recobre os nossos... e que se comunica, né? Desde aqui do crânio até a sola do pé. Então, esses tecidos conjuntivos, na nossa fase embrionária, são todos um único tecido onde vai brotando coisa dentro. Então, a gente tem um tecido conjuntivo grande, cheio de órgãos e coisas brotando dentro dele. E esse tecido pulsa com a respiração, que é o sistema facial, muito ignorado pela medicina por muito tempo. A gente estudava músculo, osso, articulação, músculo, osso, articulação, né? Não estudava fáscia, porque fáscia não fazia parte do estudo da anatomia e da fisiologia. Hoje a gente sabe que a fáscia é riquíssima na condução nervosa, na percepção, na regulação e na informação de todo o corpo, de todos os órgãos, e conecta órgãos internos com os músculos, com os ossos, e está tudo conectado. Então, esses tecidos estão todos conectados e o nosso músculo diafragmático
o nosso músculo diafragma, ele tem muito tecido conjuntivo. Os nossos assoalhos, que é o da garganta, que é o assoalho pélvico, tem muito tecido conjuntivo, e estão todos interligados a esse sistema facial. Então, quando eu estou com uma resposta ao estresse e quero me acalmar, então esses órgãos e esses tecidos vão ter uma resposta. O meu músculo vai receber mais um aporte sanguíneo, eu vou ficar pronta para fugir ou para correr. As minhas articulações vão ficar mais tensas para eu poder correr. E as minhas fáscias vão conduzir mais energia para eu poder correr. Onde eu regulo isso, né? Então, assim, quando eu bebo mais água, eu deixo mais hidratadas as minhas articulações, as minhas fáscias, os meus músculos e todos os meus tecidos. Mas as minhas articulações, cronicamente, com quem bebe água, elas são cronicamente endurecidas. Então, eu preciso de bastante água para ter articulações bem hidratadas e para ter bastante mobilidade articular. O elemento fogo. Quem tem pouco elemento fogo, está desregulado do elemento fogo, está gastando o seu elemento fogo no estresse e não na atividade física, o músculo responde mal ao estímulo. Eu faço qualquer exercício, dou um piquezinho de correr até a esquina e meus músculos já estão fadigados. Então, o elemento fogo está ali uma brasa só, não está um elemento fogo. E os ossos são todos conectados à nossa densidade. A nossa densidade está ligada ao nosso aterramento, que está ligado à nossa tomada de decisões. Então, quando a gente tem ossos que estão porosos, a nossa tomada de decisão é muito ruim, porque a gente não tem essa densidade, esse peso para tomar decisão. A gente fica tudo aerado num plano mental. Então, todos esses elementos estão correspondentes no nosso corpo, estão correspondentes nas nossas ações, estão correspondentes no nosso estresse. Quando eu respiro, eu mobilizo todas essas fáscias. Eu vou soltando todos esses tecidos e vou permitindo nutrição e organização nesses tecidos que estão encapsulados nessas fáscias, nesses saquinhos de órgãos, músculos e articulações. Então, a respiração vai ser a primeira oportunidade de regulação voluntária que eu tenho. Eu não tenho diretamente como falar assim, músculos, respondam ao fogo, né? Ossos, respondam à terra. Não tenho como, isso é uma resposta mais de cuidado a longo prazo. Então, eu vou indo para a academia, eu vou me alimentando de elementos como tubérculos, que têm mais densidade, elementos mais rígidos, mais duros, como batatas, mandioca, batata doce, né, cenoura. Então, são elementos que vão trazer densidade para o meu corpo, para quem come carne. Então, elementos mais fortes, sopa de osso, então, coisas que vão nutrir os meus ossos e me hidratam, mas isso é uma resposta que eu tenho que cuidar continuamente e preciso de dias para regular isso. A respiração eu regulo na hora. Começo a respirar, começo a regular minhas fáscias, começo a regular essa mobilidade, essa nutrição dos tecidos. Começo a dar pulsar de vida. Então, quando o indiano, praticante de yoga, fala que respirar é vida porque a fáscia começa a esticar e relaxar tudo que tem dentro do meu corpo e começa a permitir mais nutrição em todas as células, em todos os tecidos, em todos os órgãos e melhora todas as funções do corpo. Isso para o yoga sempre foi óbvio. Para a medicina que era esquisito relacionar uma coisa com outra, porque a medicina foi fragmentando tanto que não dá para acreditar que respirar vai melhorar minha absorção intestinal, que respirar vai diminuir minha arritmia, que respirar vai melhorar os meus neurotransmissores. A medicina ela precisa provar num nível bioquímico que ela sempre duvida. O yoga nunca duvidou. Respirar sempre fez bem e acabou. Então, é esse lugar que a gente começa a conectar o Oriente com o Ocidente é na respiração. Então, essa prática de respirar todos os dias vai juntando essas camadas, né? A internet voltou. Espero que fique tudo numa aula só. Vamos lá. Então, essas camadas vão se juntando, né? Então, essas camadas de conhecimento vão se juntando, trazendo a importância da respiração para a calma. Então, todo esse rolê que eu dei, toda essa volta, vai para a Índia, vai para a China, volta para cá, vai para o bulbo, para o tronco cefálico, para o diafragma, para a fáscia, para o osso, para o músculo, para dizer o quê? Respira direito, pelo amor de Deus. Senão você não vai ter calma nessa vida. Então, essa regulação, esse lugar de percepção da respiração é necessário para a primeira regulação que a gente tem, para as primeiras
percepções de estado de calma, né? Então, quando a nossa avó falava respira, ventila a cabeça, ela estava certa. Quando falava respira, se acalma, estava certo. Quando falava respira, vai caminhar um pouco, respirar, estava certo, porque caminhando você respira melhor, você mobiliza as fáscias, mobiliza os tecidos e regula o corpo. Então, para a medicina que não conectava a respiração, a medicina ocidental que não conectava a respiração com saúde plena, hoje reconectou. Então, hoje a gente tem artigos dizendo que se respirar, parar no momento do dia para fazer respiração diafragmática por 6 a 20 minutos, você regula todo o seu corpo, independente da sua alimentação, independente do seu peso, independente de como você está. Você vai melhorar muito a sua saúde. Então, aqui a gente já tem praticamente 3 fatores aprendidos nessa jornada de ficar calmo. A gente tem reconhecer o estresse, reconhecer que eu tenho um sistema que regula o estresse e eu não tenho um sistema que aumenta o estresse, mas eu não tenho um sistema que aumenta a calma. Então, a resposta ao relaxamento não é automática como a resposta ao estresse. Foi o comecinho do nosso aprendizado, então eu preciso acionar a resposta do relaxamento. Eu aprendi que o meu corpo precisa acionar mais vezes a resposta do relaxamento. Eu aprendi que sono tem uma resposta direta ao estresse e ao manejo do meu humor e da minha vida. E hoje eu estou aprendendo que respirar também é uma categoria de manejo de estresse e também é um suporte à minha calma, que é isso que a gente quer nesse programa, que todo mundo encontre caminhos para se acalmar, caminhos para se regular. E como que eu vou perceber isso, né? Como é que eu vou trazer isso para a minha semana? A gente falou na primeira semana que a gente ia observar como a gente estava a semana, como é que a gente tinha a resposta ao estresse, depois a gente percebeu como é que a gente está, a relação entre o nosso sono e a nossa regulação de humor e de capacidade cognitiva. E hoje, que a gente está numa semana onde a gente se desregulou muito com fatores externos, com a catástrofe, com as notícias, a gente se afetou muito, a gente precisa ter mais ferramentas de autorregulação. E a gente precisa ter mais ferramentas que nos voltem a um estado de relaxamento em resposta a tanto estímulo de estresse que a gente teve nesses dias. Então, nesses dias a gente está mais confuso, mais cansado, dormindo mal, o cognitivo está mais atrapalhado, o linear das ideias não está linear, está oscilando muito. Então, a tomada de decisão está difícil. Então, o que eu posso oferecer de recurso para a minha vida nesta semana é respirar com atenção. Então, parar e organizar a minha respiração. Então, trazer toda a atenção. Se eu preciso colocar uma mão no peito, uma mão no abdômen, se eu preciso colocar as 2 mãos no abdômen, se eu preciso me inclinar um pouquinho para sentir melhor o meu diafragma, eu vou fazer isso pelo menos uma vez por dia. O ideal é que eu faça de 2 a 3 vezes por dia. E pode ser pouquinho tempo, antes de eu tomar café da manhã, antes de almoçar, antes de jantar, antes de sair da cama, antes de entrar no chuveiro, antes de escovar o dente. A hora que você conseguir encaixar respirações longas no seu dia. Porque a gente automaticamente encurta essa respiração, trava essa respiração para poder dar conta da resposta do estresse, para poder dar conta da demanda. A gente vai travando isso e aí a gente conscientemente desorganiza, inconscientemente desorganiza e a gente conscientemente tem que reorganizar. Então, essa é a maior ferramenta dessa semana, é respirar. Respirar. Então, agora a gente vai praticar um pouquinho disso. Dentro do yoga, a gente tem muitas técnicas, muitas técnicas. Eu vou passar as mais simples para vocês, né? Deixar um pouquinho mais para trás o computador. Primeiro é essa que eu passei. Só se organiza, inclina um pouquinho o seu corpo. Você pode colocar a mão aqui ou colocar a mão aqui e respirar. Não. Eu conheço muita gente que começa a respirar, a pessoa começa. E aqui embaixo está parado. Então, se você puder, não mexe aqui. Mexe só aqui. Vocês vão ver um pouquinho de movimento aqui, ó. Agora, imagine que você enche um balde em 3 etapas. A parte de baixo, como a gente abre a torneira? Primeiro enche a parte de baixo do balde, enche o meio do balde, enche a parte de cima do balde. A gente chama de essa inspiração total. Então, eu encho, encho, encho,
E agora eu solto o contrário, porque se eu for esvaziar o balde, a parte de cima sai primeiro. Solto, solto, solto. Então, eu vou tendo essa sensação que eu encho de baixo para cima e esvazio de cima para baixo. Então, eu encho, encho, encho. E aqui. Solto daqui para baixo. Solto, solto meio, solto embaixo. Sinto murchar o corpo. E assim eu vou. Encho, encho o meio. Vou encher a parte de cima e vou soltar de cima para baixo. Solto, solto e solto. Aprendemos uma respiração que a gente chama de respiração completa no yoga. Outra respiração. Eu vou pegar meus bracinhos e inspirar até a altura dos meus olhos. Então, inspiro, prendi, abro os meus braços, segurando o ar, junto, e na hora de descer, solto. Isso é bom para tirar esse automático daqui. Então, eu encho, prendo, abro, fecho, solto, encho, prendi, abri, fechei, soltei. Segundo exercício. Agora vamos para o terceiro. Eu encho pelos lados, aproveito para dar uma espreguiçada e solto pelo meio do meu corpo. Encho pelos lados e solto pelo centro do corpo. Encho pelos lados, solto pelo centro do meu corpo. Olha quanta possibilidade de você parar no dia para respirar. Então, foi. Respiro com a mão na barriga, respiro com 3 partes, respiro puxando, abrindo, fechando e soltando, respiro puxando e soltando, empurrando para baixo. E a outra respiração, a gente vai pegar esses 2 dedos, escorregar na testa, e encontrar um ponto confortável de apoio, que eu não estou apertando a testa nem deixando escorrer. Então, eu tenho um pontinho agradável de me conectar com o centro da minha mente aqui. Vou pegar o dedo anular e o polegar e eles vão alternar a minha respiração. O que que é alternar a respiração? Ora, eu toco numa narina e não preciso apertar a minha narina, eu só preciso relar nela. Inspiro por um lado, sustento, solto, prendo do outro lado e vou soltar por esse lado. Aí eu inspiro por esse lado, prendo, troco de dedo e solto por esse lado. Inspiro, prendo e cada vez que eu prendo, eu vou alternando as narinas. Na Dissodana, respiração das narinas alternadas. Isso traz atenção, cognição, planejamento. Aí você vai falar, Cris, o ar que entra por aqui, é o mesmo ar que vai lá para trás, porque aqui eles se juntam. É, fisiologicamente, para a nossa medicina oriental, é um ar só. Para o yoga, não é um ar só. Primeiro que a gente não respira um ar, a gente respira prana, a gente respira vida. Metade do nosso corpo é solar, metade do nosso corpo é lunar. A energia do lado direito é diferente da energia do lado esquerdo. Quando eu percebo que a minha narina, uma está ventilando mais do que a outra, eu sei que eu estou desequilibrada nos meus eixos, nos meus condutores energéticos. Eu tenho que respirar, me soltar, e inspirar, e soltar a mesma quantidade de energia e a mesma quantidade de ar nas 2 narinas. E esse exercício vai alinhar meu septo, esse exercício vai melhorar a ventilação dos meus seios da face, esse exercício vai massagear o meu bulbo, meu centro respiratório lá, e vai massagear as minhas fáscias, e vai massagear o meu crânio, e vai massageando todo o meu corpo. E quando eu penso na respiração do meu lado direito, eu penso no sol, no dia, na ação, na atenção, na resposta rápida, um ar ventilando uma energia quente, ensolarada,
né, do dia. Quando eu respiro com a minha narina esquerda, eu penso nas minhas emoções, na minha intuição, na noite, no frio, na respiração fresca da noite. Então, eu vou alternando calor e frio, luz e escuro, dia e noite, yin e yang. Então, eu vou equilibrando esses meus centros energéticos. Se eu percebo que hoje o lado direito está muito mais livre, que o meu lado esquerdo está muito mais obstruído, porque a minha intuição e as minhas emoções estão sendo negligenciadas. Se eu estou muito respirando do lado esquerdo e o meu lado direito está mais obstruído, é que eu estou muito no plano mental e nas intuições, e estou pouco na ação. Então, eu preciso dos dois, das duas polaridades. Eu preciso do masculino, do feminino, do yin, do yang, do sol e da lua. Não dá para viver só de dia nem só de noite. Não dá para ficar invertendo, vivendo coisas de noite de dia, coisas de dia de noite, ou seja, ficar assistindo TV meia-noite e dormindo meio-dia. A gente tem que regular e se regular junto, se organizar junto com o planeta, junto com a Terra. Então, essa é as práticas que a gente pode levar para essa semana. O que você vai perceber? Mobilizando a respiração, você vai mobilizar o seu corpo todo. Se você quiser completar com um alongamento, se você quiser se espreguiçar um pouco junto com essa prática, excelente. Se você não está disponível para isso, eu peço só que você, no começo, depois que assistir essa aula, fique em pé, leva as mãos até o pé, né? Mede o seu encurtamento de cadeia posterior, mede quanto que você está flexível, até onde você alcança com as suas mãos em direção ao pé. Então, ficou em pé, vai com a mão até o pé, toquei meu pé, toquei o chão, fui até o joelho, não flexibilizei muito. Faz práticas respiratórias a sua semana inteira, todos os dias, 3 vezes por dia. Não precisa de outra prática. E mede o seu alongamento daqui 7 dias. Só isso. Mede a sua flexibilidade daqui 7 dias. Isso quer dizer o quê? Se você respirar, você se flexibiliza para a vida. Você tem um cérebro mais flexível, um cognitivo mais flexível, consegue elaborar respostas para a vida e tomadas de decisões de um lugar mais flexível e mais cheio de possibilidades e de criatividade, e o seu corpo cede junto com a sua mente, porque não tem separação. Lembra que no yoga, corpo, mente, espírito, respiração, é tudo uma coisa só. Então, se eu respiro melhor, eu penso melhor, eu tenho uma resposta melhor ao estímulo, e meu corpo também vai estar melhor, vai estar mais organizado e mais flexível a novas ideias, a novos conhecimentos, a novas respostas, a novas possibilidades, a novos entendimentos. Então, eu flexibilizo a mente, o corpo e a respiração. Então, essa é a prática da semana. Respirar todos os dias. Não dá para não respirar, né? Não dá para falar, não, não respira, começa semana que vem. Respirar, todo mundo vai respirar, mas respirar direito e ter uma prática. Escolha uma desses movimentos respiratórios e introduza no seu dia. De manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Estou pedindo muito? Não estou. Estou pedindo para respirar direito, né? E observar isso. Então, a gente já tem uma consciência da resposta do relaxamento, a gente tem uma consciência da qualidade do sono e agora a gente tem uma consciência da qualidade da respiração. E a respiração é um monitoramento de você saber como você está. Se eu estou... Ai, estou estressada, eu quero férias, quero folgar. A minha mente está tagarelando e eu estou queixando, me irritando. Respira e analisa a partir de como você está respirando. Como é que você está respirando com esse estado de pensamento, com essa qualidade de pensamento? Respire e depois analisa a sua qualidade de pensamento. Conforme você respira, você analisa o mundo de um ponto, de um lugar. Se você respira mal, você analisa o mundo mal. Você reclama, você tem muita crítica e muita queixa sobre a vida. Quando você respira bem, quando você ventila bem, você ventila as ideias e vê o mundo de um ponto de vista um pouco melhor. Então, coloque essa prática na sua vida, coloque esse exercício diário e me conta como foi na semana, como é que foi para você colocar isso tudo dentro do dia a dia. Continue anotando o seu sono, continue observando o seu corpo, continue lendo as suas emoções, continue fazendo suas práticas meditativas e introduza a respiração. Tá? Continue fazendo suas práticas de escrita, desocupe a sua mente antes de dormir, tudo que já foi ensinado. 4ª semana, 1 mês, já deu para mudar bastante coisa, já deu para se relacionar
com o seu estresse e com a sua calma de forma diferente. Tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no Zap, me liguem, façam como quiserem, mas não deixem de praticar, não deixem de assistir as aulas, não abandonem a tia aqui sozinha, né? Gravando aula mais 4 semanas, mais um mês aqui, para nada. Eu faço isso para vocês e por vocês, tá bom? Aproveitem, usem, né? Distribuam esse conhecimento para a família e tirem proveito disso, tá bom? Boa semana, pessoal. Todos somos um, o planeta é um, tudo que está acontecendo lá está acontecendo aqui. Então, se regulem. E até a semana que vem.